Olá, mais uma vez, nós estamos aqui com o nosso CTM, Curso Teológico Ministerial. Seja bem-vindo a essa aula. Nós estamos estudando sobre teontologia, a doutrina de Deus, e esse já é o nosso terceiro encontro dentro dessa matéria. Só uma recapitulação, nós já fizemos uma introdução que você pode acompanhar nas aulas anteriores lá no YouTube, e nós vimos sobre por que nós devemos pensar corretamente a respeito de Deus. Vimos também se é possível nós conhecermos a Deus plenamente. Vimos que plenamente não, mas é possível conhecermos algo sobre Deus dentro daquilo que Deus revelou a nós e dentro da nossa limitação. Vimos também sobre os argumentos racionais pró-existência de Deus, argumentos filosóficos que falam sobre a existência do nosso Deus. E estão aí esses argumentos. Também começamos a ver na semana passada a parte 1 dos atributos de Deus, o que são os atributos de Deus, que são essas qualidades perfeitas do nosso Deus. Vimos sobre a autoexistência, a autossuficiência, a eternidade, a espiritualidade, a imutabilidade de Deus e também a sua onipresença. Hoje nós vamos continuar no tema dos atributos de Deus, que nós já vimos sobre as classificações desses atributos, que dentro da teologia eles são classificados como atributos comunicáveis, isto é, aqueles que Deus compartilhou com o homem, e atributos incomunicáveis, que são atributos, qualidades perfeitas de Deus, que são exclusivas a Ele. Hoje, então, nós vamos dar sequência aos atributos de Deus e vamos ver, começando aí, sobre a onisciência de Deus. A onisciência também faz parte daquela classificação dos atributos incomunicáveis de Deus. O que é a onisciência? Onisciência significa que Deus conhece plenamente todas as coisas, inclusive sua própria infinitude. Isto é, Deus ele conhece tudo que existe, tudo que há, e ele conhece perfeitamente a si próprio. Deus é infinito, Deus é ilimitado, nós não podemos conhecer a Deus. Os pensamentos de Deus são inesgotáveis. Deus é ilimitado no seu saber. Nós não temos essa capacidade, por sermos finitos, de conhecermos a Deus. Mas Deus, Ele, por ser onisciente, Ele conhece tudo ao mesmo tempo, todas as coisas perfeitamente, e Ele conhece plenamente a si próprio. Ele que é um ser infinito. Alguns textos para nós fundamentarmos esse atributo de Deus, essa doutrina. Hebreus capítulo 4, versículo 13, diz assim: E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar ou de prestar contas, conforme outras versões. Então, o autor aos Hebreus, ele expressa aí esse atributo da onisciência de Deus. Deus enxerga todas as coisas como que essas coisas estando nuas, sem roupa, patentes, visíveis, diante dos seus olhos. Não há nada que se possa esconder de Deus, não há nada oculto aos olhos de Deus. Um outro texto muito conhecido é o Salmo 139, acompanha aí. Diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Então Davi ele já começa a ressaltar o atributo da onisciência. Tu me conheces. E aí ele vai dizer como que o Senhor o conhece. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Então Deus conhece, segundo Davi, as nossas ações, quando sento, quando me levanto. Ele conhece os nossos pensamentos de longe, Ele sabe o que se passa dentro da nossa mente. Nenhum outro ser consegue
conhecer o que há dentro de nós, o que há dentro dos nossos pensamentos. Aí Davi segue: sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Deus conhece todas as nossas atividades, todos os meus caminhos te são bem conhecidos, todas as minhas atitudes, toda a minha trajetória, toda a minha vida. Deus conhece os mínimos detalhes. Antes mesmo que a palavra chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Então Davi está dizendo que antes que a gente fale alguma coisa, Deus já sabe o que nós vamos falar. Por quê? Porque, conforme ele já disse antes, Deus conhece os nossos pensamentos e a nossa fala é expressão dos nossos pensamentos, do que está dentro do nosso próprio coração. Então, antes que nós possamos dizer algo, Deus já sabe o que vai sair da nossa boca, porque Ele é onisciente. Aí o salmista termina esse tema, a onisciência de Deus, exaltando a Deus, adorando a Deus. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Ele termina exaltando a Deus e reconhecendo a sua própria fragilidade, a sua própria limitação de conhecer a Deus, de entender a Deus, de entender esse atributo de Deus, da sua onisciência. É um pensamento, é um conhecimento muito maravilhoso, que está além do meu alcance. Eu nunca vou poder atingir esse nível de conhecimento que Deus tem. Deus é onisciente. Algumas considerações sobre a onisciência de Deus. Tem um pensamento aqui de A.W. Tozer, que ele diz assim: Deus conhece instantaneamente e sem esforço algum. Ou seja, Deus ele conhece todas as coisas ao mesmo tempo, e esse conhecimento de Deus é sem esforço. Deus ele não precisa raciocinar para saber as coisas. Deus ele não precisa contar. Ele sabe tudo instantaneamente, sem esforço nenhum. Você, para adquirir conhecimento, para saber das coisas, você precisa pesquisar, estudar, se aprofundar, mas Deus é onisciente, o conhecimento dele é ilimitado, instantâneo, ele conhece tudo perfeitamente ao mesmo tempo. E aí ele diz: tudo e todas as coisas, todo pensamento e todos os pensamentos. Deus conhece todos os meus pensamentos e conhece todo o conteúdo de cada um desses pensamentos. Deus conhece todo o espírito e todos os espíritos, todo ser e todos os seres, grandes, macros e micros, toda a criação e todas as criaturas, em detalhes, toda a pluralidade e todas as pluralidades, toda a lei e todas as leis, todas as relações e todas as causas, todos os mistérios e todos os enigmas, que para nós classificamos como mistérios, como enigmas, mas para Deus está tudo revelado, nada lhe é mistério, nada lhe é enigma. Ele conhece todas as coisas, todos os sentimentos, Deus conhece perfeitamente, todos os desejos, tudo que nós desejamos, queremos, todos os segredos ocultos, aquilo que nós não contamos para ninguém, aquilo que nós não queremos que ninguém saiba, aquilo que nós escondemos, tudo está revelado aos olhos desse Deus que é onisciente. Todos os principados e potestades, ou seja, anjos, demônios, todas as personalidades, todas as coisas visíveis e invisíveis no céu e na terra, aquelas coisas que nós podemos ver e não ver, toda ação, espaço, tempo, vida, morte, bem, mal, céu e inferno. Deus conhece perfeitamente todas as coisas.
Mas uma frase aí diz assim: como Deus conhece todas as coisas perfeitamente, Deus não conhece apenas aspectos das coisas, como nós. Nós conhecemos muito bem algumas coisas e outras coisas mais ou menos, e outras coisas nada. Deus ele conhece tudo instantaneamente e tudo de uma forma perfeita, plena. Deus ele não precisa aprender nada. Deus ele não precisa crescer no conhecimento, porque o conhecimento dele é perfeito e é infinito, ilimitado. Ele não conhece uma coisa melhor do que a outra, diz aí, mas tudo igualmente bem. Ele nunca descobre nada, nunca se surpreende, nunca se assusta. Por quê, meus irmãos? Porque Deus sabe tudo já. Não há como acontecer algo que vá causar espanto em Deus, surpresa. Não há nada que vá surpreender a pessoa do nosso Deus, porque Ele já sabe todas as coisas. Deus nunca imagina como será algo, nem busca informações, nem faz perguntas, exceto quando inquire, ou seja, avalia os homens para o próprio bem deles. Então o nosso Deus ele tem um conhecimento inesgotável. A Bíblia vai dizer que Deus conhece tudo aquilo que nós já vimos aqui, nesse atributo, no texto lá do Salmo 139, em Hebreus 4. A Bíblia fala que Deus conhece a nossa vida antes de nós nascermos. Deus conhece o último dia da nossa vida, até quando nós vamos viver, ou seja, Deus conhece o futuro perfeitamente, Deus é presciente. A presciência de Deus está ligada à sua onisciência. A presciência é o conhecimento prévio de Deus, conhecimento perfeito de todas as coisas que vão acontecer. Deus é eterno, Ele conhece todas as coisas perfeitamente, o passado, o presente, o futuro, o conteúdo de todas as coisas. Deus, Ele é onisciente, nada escapa ao conhecimento do nosso Deus. Deus conhece, inclusive, todas as infinitas possibilidades das coisas. Nós conhecemos, muitas vezes, uma realidade, mas Deus conhece todas as possibilidades de decisões da nossa vida. Se nós fôssemos tomar uma decisão, Deus conhece qual seria o futuro daquilo. Se fôssemos tomar outra, Deus sabe as consequências daquela escolha. Deus conhece todas as possibilidades infinitamente. Nós vemos textos que falam sobre isso na Bíblia Sagrada. Jesus ele diz, por exemplo, que cidades, se tivessem visto os milagres que Jesus fez no tempo dele para as pessoas que viveram nos dias de Jesus, essas cidades do passado teriam se arrependido, porque Deus conhece as infinitas possibilidades das coisas. Então, meus irmãos, o nosso Deus, Ele é onisciente. Ele conhece tudo. E esse conhecimento não muda, não diminui, não cresce. É um conhecimento perfeito. Isso traz para nós um senso de que nós podemos buscar esse Deus, sabendo que Ele já conhece aquilo que nós sofremos, aquilo que nós passamos, aquilo que nós vamos pedir. Ele conhece o que é melhor para nós. Quando a Bíblia fala que a vontade de Deus é aquela revelada nas Escrituras para todas as áreas da nossa vida, é porque Deus já sabe que aquela é a melhor vontade para nós, é a melhor escolha que nós podemos ter. Nós devemos o quê? Observar a Escritura e seguir aquilo que a Bíblia diz e fazemos as escolhas conforme a vontade de Deus, a palavra de Deus. Por quê? Nós podemos estar seguros de que Deus conhece tudo. Se Ele está mandando aquilo, se Ele está colocando aquilo como vontade para nós, ainda que soe estranho para nós, nós podemos confiar, porque Deus conhece o que é melhor. Deus sabe todas as coisas. Então que nós possamos orar, buscar esse Deus,
lembrando que Ele também conhece os nossos pensamentos, nós podemos orar muitas vezes apenas em pensamento, em mente, porque Ele vai nos ouvir, porque Ele nos conhece, Ele sabe daquilo que nós precisamos. Vamos em frente. Nós temos também a onipotência de Deus, que é um outro atributo exclusivo de Deus, é um atributo incomunicável do nosso Deus. Onipotência significa que Deus possui poder infinito, ilimitado. Se onipresença, Ele não tem limite na manifestação da sua presença. Onisciência, Ele não tem limite no seu conhecimento é infinito. Onipotência significa que o seu poder é ilimitado, é infinito. Alguns textos conhecidos sobre a onipotência de Deus, Mateus 19, 26. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é o quê? Possível. Tudo é possível. Muitas coisas para os homens é impossível, é difícil, mas para Deus tudo é possível, tudo é fácil. Para Deus, meus irmãos, não há graus de dificuldade para fazer as coisas, porque o poder dele é ilimitado. Para Deus tanto faz criar uma formiga ou criar uma superestrela. Deus, Ele é todo poderoso. Ele não tem dificuldade alguma, não tem obstáculos para Ele. Olha só o que a palavra de Deus diz em Gênesis 18, 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? O que pode ser difícil a um Deus onipotente, que tem um poder infinito? Nada é difícil para Deus, nada é impossível ao Senhor. Jó 42, 2 diz assim: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Por quê? Porque Ele pode fazer tudo o que Ele quer, tudo o que Ele deseja, tudo o que Ele planejou. Ele tem poder para executar aquilo que Ele quer, como vontade dEle. Irmãos, então, isso significa, por exemplo, para nós, que milagres são possíveis. O que são os milagres? São aquelas coisas que acontecem que não têm explicação humana. São aquelas coisas que acontecem pelo poder ilimitado de Deus, pelo poder infinito de Deus. Deus, Ele deu demonstrações dos seus milagres em toda a história das Escrituras. As páginas da Bíblia, elas estão recheadas de histórias verdadeiras, reais, desse poder de Deus, da onipotência de Deus, dos milagres de Deus. Um Deus que intervém na criação de uma maneira extraordinária, ou seja, fora do comum, fora das leis naturais. O nosso Deus, Ele não está ausente, o nosso Deus não está distante, Ele atua na criação e muitas vezes agindo de uma maneira miraculosa, mostrando então assim a sua onipotência, o seu todo poder. Nós vemos isso na Bíblia, lá no Antigo Testamento, na libertação do povo de Israel do Egito, Deus agindo com a sua destra poderosa, a sua mão direita, o seu braço forte, que são símbolos da sua onipotência. Nós vemos no Novo Testamento Jesus, o próprio Deus ali encarnado, curando enfermos de uma maneira poderosa, mostrando o poder infinito do nosso Deus. Isso tem que estimular você a orar, a buscar esse Deus, a confiar nele. Não há impossíveis para Deus. O que você precisa na sua vida? Qual o milagre? Deus, Ele pode todas as coisas. E nós devemos viver por fé no poder desse nosso Deus. Nós somos frágeis, somos finitos, somos fracos, a nossa fraqueza muitas vezes ela é evidente, principalmente nesses momentos de crise, mas nós temos um Deus onipotente, um Deus que pode todas as coisas. Confie nele.
Agora, tem coisas que Deus ele não pode fazer. Deus ele é todo poderoso, o seu poder é ilimitado, mas existem algumas coisas que Deus não pode fazer. Que coisas são essas, irmãos aí que estão assistindo, Deus não pode fazer? Deus não pode fazer aquilo que contradiz o seu caráter. Deus pode todas as coisas, mas Ele não pode fazer aquilo que é uma contradição ao seu caráter. Por exemplo, Tito 1:2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, ou antes dos séculos. Meus irmãos, o que Deus não pode fazer aí, segundo Tito 1:2? Deus não pode mentir. Por quê? Porque mentir seria uma contradição ao caráter de Deus. Deus é verdadeiro. Deus é a verdade. Então ele não pode mentir porque seria uma incoerência ao seu caráter. Deus não se contradiz. Paulo, a Timóteo, ele diz também no capítulo 2, versículo 13 de 2 Timóteo: se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Nós somos inconstantes, pecadores, nós mudamos, somos mutáveis. Nós prometemos fidelidade aos homens, às pessoas e a Deus, mas nós não somos fiéis plenamente, constantemente, infelizmente. Mas o nosso Deus é imutável, é eterno, Ele não muda jamais no seu caráter. Ele não pode negar a sua essência, o seu caráter de fiel. Então, Deus ele não pode o quê? Ele não pode negar o seu caráter, a si mesmo. Ele é fiel, a sua essência é ser fiel. Então, ele não pode negar isso, ele não pode ser infiel, porque feriria a sua essência, o seu caráter. Deus ele não pode criar um ser maior do que ele, porque não existe um ser maior do que ele, isso seria um absurdo, seria uma contradição. Então existem coisas que Deus não pode, coisas que seriam uma contradição ao caráter dele. Tirando isso, Deus pode todas as coisas. É lógico que dentro da vontade dele é que ele age e faz todas as coisas conforme o agrado dele para a glória dele. Então creia nesse Deus todo-poderoso. Nós vemos sinais da sua onipotência nos milagres, na criação do mundo, na criação do universo, que ele criou todas as coisas com muita dificuldade, meus irmãos. Não. Deus criou todas as coisas apenas com o poder da sua palavra. Nada existia e ele trouxe tudo à existência a partir de voz de comando. Ele dava uma palavra e as coisas surgiam. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E assim por diante Deus foi criando todas as coisas. Isso demonstra o seu poder. Deus também demonstra o seu poder na preservação, na sua providência, que cuida de toda a criação. Ele sustenta todas as coisas com o seu poder ilimitado. Deus, ele é onipotente, não há barreiras para o nosso Deus. Deus pode cuidar de você, Deus pode salvar você, Deus pode cumprir as promessas dele, porque ele tem poder ilimitado para todas essas coisas. A Bíblia fala também, meus irmãos, que Deus é soberano. Vamos falar um pouquinho sobre a soberania de Deus. Deus tem o direito inerente, absoluto de controle sobre tudo que nos é conhecido e desconhecido. Ele é o regente absoluto de todo o universo. Tudo pertence a Deus, tudo é dele.
Ele governa sobre todas as coisas. A onipotência de Deus está ligada à soberania de Deus. Deus é todo-poderoso e Ele tem poder, então, de governar sobre tudo que Ele criou. Tudo pertence a Ele. Soberania significa que Deus governa, que Deus reina, que tudo é dEle. E Ele controla os mínimos detalhes de todas as coisas. Vamos ver textos sobre isso. Salmo 24, versículo 1 diz: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então Deus é soberano, isso significa que Deus reina, tudo pertence a Ele. Ele é dono de todas as coisas, como diz o Salmo 24. Salmo 115, versículo 3: O nosso Deus está nos céus, Ele faz tudo o que lhe agrada. Duas coisas sobre a soberania de Deus no Salmo 115, versículo 3. Em primeiro lugar, Deus está nos céus. Essa figura, no Antigo Testamento, Deus está nos céus, é esse conceito de que Deus está elevado, Deus está exaltado, Deus está acima de todas as coisas. Essa é uma demonstração de soberania. Deus está além de todos, na hierarquia, Deus governa sobre todas as coisas que existem. E a outra figura da soberania de Deus é que Deus faz tudo o que lhe agrada, tudo o que Ele quer, tudo conforme o seu desejo. Ninguém pode questionar Deus, Ele faz tudo o que Ele quer, tudo o que agrada a Ele. Nada pode detê-lo quando Ele quer fazer algo, quando Ele decreta algo. Ele faz tudo porque Ele tem poder para isso e porque Ele governa. Ele é soberano, Ele dirige a história conforme o agrado, os planos, os propósitos dEle. Eu gosto desse texto de Isaías 6:1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Uma das figuras da soberania de Deus na Bíblia é a figura do trono. A Bíblia mostra Deus assentado num alto e sublime trono. E aqui nesse texto de Isaías 6, Uzias, o rei, tinha morrido. Então o rei era uma figura que governava ali em Judá, no povo de Deus. Ele é que ia para a guerra, ele é que cuidava da nação. E aquele era um tempo difícil quando Isaías escreveu para o povo de Judá. Exércitos inimigos vindo em direção a Judá, a crise ali vindo, sendo anunciada. E isso desestabilizava o povo quando isso acontecia. Quando o povo não via a figura do rei ali presente para liderar a nação, para cuidar da nação. E no ano da morte do rei Uzias, o povo olhando para o trono de Judá, não vendo o seu rei, aquilo gerou um desconforto. O povo então estava vivendo como se o chão tivesse aberto. Eles estavam sem o chão, diante de um momento de crise. Não havia uma liderança humana para governar, para dar as diretrizes, para guerrear, para cuidar, para proteger o povo. Porém, Deus ele se revela ao seu povo através do profeta Isaías, dizendo que ele estava sentado no trono. O trono de Judá estava vazio, mas o trono do universo, do Deus soberano, nunca fica vazio. O trono de Judá estava vazio, mas Deus estava reinando sobre aquela situação e sobre cada detalhe, sobre todas as coisas. O povo precisava olhar para esse Deus e confiar nesse Deus, ainda que naquele momento, humanamente falando, a situação estivesse muito difícil. Ainda que naquela situação, homem algum pudesse fazer alguma coisa, eles poderiam confiar nesse Deus soberano. Deus continuava e continua reinando, assentado no seu trono. Ele é soberano, Ele governa sobre tudo. Tudo está debaixo do controle dEle. Nós ficamos desesperados quando nós perdemos o controle. Nós ficamos aflitos. Nós queremos controle de todas as coisas. Mas basta uma pandemia como essa que nós estamos vivendo para
a gente perceber que nós não temos controle algum da nossa vida, do curso da nossa vida, dos nossos planos. Nós ficamos muitas vezes desconfortáveis, fora da nossa zona de conforto, quando nós não temos controle da situação. Mas nessa hora, como lá em Isaías, que o povo não tinha controle da situação, é hora de nós olharmos para o Deus soberano. Ele está sentado num alto e sublime trono, Ele reina, Ele governa. A soberania de Deus, meus irmãos, ela tem que nos levar à confiança em Deus. Se eu confio na soberania de Deus, que Ele controla tudo e eu posso buscá-lo, que Ele governa a história, ainda que as coisas estejam difíceis, isso tem que me levar a descansar em Deus. Agora, se eu não creio que existe um Deus soberano, tudo está debaixo do controle dEle, inclusive esses tempos que nós estamos vivendo, tudo é conforme o querer dEle, tudo Ele sabe, tudo Ele governa, nada está fugindo do controle dEle. Se eu não confiar nessa soberania, eu vou viver ansioso e desesperado. Mas a história está nas mãos do Senhor. Ele reina sobre todas as coisas. Deus é soberano para fazer o que Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer, para decretar, para executar, para fazer com que os seus propósitos se cumpram, para fazer tudo o que agrada a Ele. Deus é soberano sobre a terra e sobre os céus. Vamos falar um pouquinho também sobre a singularidade de Deus. O que significa isso? Significa que Deus é singular, ou seja, Deus é um, inigualável em sua essência. Não há outro Deus além do Senhor. Então, meus irmãos, duas coisas sobre a singularidade. Deus é um e não há ninguém como Ele. E a outra questão é, não há outro Deus, não existem deuses. Existe um único Deus, que é o Deus verdadeiro revelado nas Escrituras Sagradas. Textos sobre isso, Isaías 46, 9. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Olha aí a singularidade. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Então, só há um Deus, a singularidade de Deus está aí expressa, e em outro ponto aí, nesse mesmo versículo, não há ninguém como o Senhor. Ele é singular, Ele é único. Ele é único de um, e Ele é único também que não há ninguém como Ele. Nenhum ser é glorioso como o nosso Deus. Deuteronômio 6, versículo 4, é um dos principais textos que o povo de Israel usa, é o chamado Shema. Shema, por causa desse verbo ouve, Shema é esse verbo ouvir. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Olha a singularidade de Deus aí. Ele é o único Senhor. Ele é um. E aí, a pergunta que não quer calar, talvez, para os irmãos. Nós vamos estudar sobre a Santíssima Trindade no nosso próximo encontro. E como que nós conciliamos a singularidade de Deus, Deus é um, ao mesmo tempo que a Bíblia afirma que Deus é plural nas pessoas da divindade, um em essência, mas plural na sua personalidade, 3 pessoas em um. Como que nós conciliamos, por exemplo, com esse texto de Deuteronômio 6, versículo 4? A questão é que a palavra hebraica aí para único é uma palavra errad, em hebraico, e ela significa único, mas único não único absoluto, como por exemplo uma maçã. Então eu tenho uma maçã. A palavra único aí significa único no sentido plural, coletivo. Seria uma caixa de maçãs. Então é uma caixa, porém várias maçãs lá dentro. Então essa palavra errad traz essa ideia de único, porém dentro ali expressa
pluralidade, coletividade. Então, perfeitamente nós podemos conciliar esse texto com a doutrina da Santíssima Trindade. Êxodo capítulo 20, versículo 3 a 5, nós temos aí os 10 mandamentos, e nós vemos como o Senhor coloca a sua singularidade, que não há outro Deus além dele, e que nós devemos então adorar apenas a Ele, e nenhum outro Deus merece ser adorado, até porque nem existe outro Deus. Olha só o que diz a palavra: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso. Então, meus irmãos, nos 10 mandamentos nós vemos embutido aí a singularidade de Deus, e Deus exigindo adoração apenas a Ele, porque só existe um único Deus. É pecado de idolatria nós criarmos deuses, deuses mentais, deuses de escultura, inventarmos deuses, sendo que só existe um Deus criador de todas as coisas. Os deuses que existem na mitologia, a grega, mitologia romana, nórdica, de tantas civilizações, povos, são invenções, criações humanas. O homem cria os seus deuses e se curva diante deles e desonra o único Deus verdadeiro. Nós devemos adorar apenas o único Deus. Por isso nós somos cristãos monoteístas. Nós adoramos o único Deus. O nosso Deus, ele é pessoal, é um outro atributo, ou seja, Deus é uma pessoa que se relaciona, primeiro entre si. Deus é 3 pessoas em uma essência, 3 pessoas que se relacionam em amor de uma maneira perfeita, desde sempre, eternamente. Um Deus que é suficiente nesse relacionamento da Trindade, Ele não precisa, para se realizar, para se satisfazer, nada fora dele, porque o seu relacionamento é perfeito. Um Deus que é espírito, ele é invisível, porém ele é pessoal, ele não é uma força aleatória, uma força qualquer, o vento, ele não é como uma energia, uma coisa. Deus é pessoal, Deus se relaciona. Deus, ele tem personalidade. A personalidade, ela é constituída por intelecto, vontade e emoções. E Deus, ele tem, nós vemos isso na Bíblia, percebam aí, vontade. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Propósito pressupõe vontade. Para eu ter um propósito, eu preciso ter uma vontade, expressar a minha vontade, um desejo. Então, esse texto revela um aspecto da personalidade de Deus. Deus é um ser pessoal, ele não é uma força qualquer que atua aí no universo. O nosso Deus, como diz Êxodo 4:14, ele tem emoções. Emoção faz parte da constituição de uma personalidade. Então o Senhor se irou com Moisés. Então até aí só, depois os irmãos podem ler o restante do texto, mas eu quero ressaltar esse verbo irou. O nosso Deus, ele tem emoções. Ele se ira e se alegra, a Bíblia diz. Ou seja, ele é uma pessoa, uma força impessoal, não tem vontade, muito menos emoção. O nosso Deus tem intelecto, porque ele é pessoa. Romanos 11, 33 diz: a profundidade da riqueza e da sabedoria de Deus e do conhecimento de Deus. Então aí está falando do conhecimento, da sabedoria. Deus pensa, Deus tem intelecto infinito. Deus conhece todas as coisas, Deus sabe de tudo. Deus criou todas as coisas. Então ele tem emoção, intelecto, vontade. Ou seja, Deus é pessoa.
que se relaciona. E Ele nos criou a imagem e semelhança dEle. Por que nós somos seres relacionais, pessoais? Por que nós estabelecemos família? Por que nós gostamos de alguém? Por que nós podemos conversar? Por que nós somos inteligentes? Por que nós temos emoção? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Por que nós podemos nos relacionar com Ele? Porque Ele é assim, pessoa. Ele é um Deus que se relaciona. Ele é um Deus pessoal e Ele te chama para um relacionamento com Ele, através de Jesus Cristo. O nosso Deus é um ser pessoal e te chama para um relacionamento com Ele através da cruz. O nosso Deus é santo, diz a Bíblia, é um outro atributo aí de Deus, santidade. O que significa isso? A palavra santo significa separado, separado de tudo aquilo que é mal, daquilo que é impuro, comum. Diz assim, aí a definição: Deus é absolutamente separado de toda forma de mal e distinto de todos os seres. Então Deus é separado do mal, do pecado, das trevas, do maligno, e Deus também, Ele é separado no sentido de que ninguém se compara a Ele, Ele é distinto de tudo que existe. Então Deus é santo. Isaías 6,3, um texto conhecido: os serafins proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Então, Santo, 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 mostrando aí a santidade de Deus. Deus é separado de toda maldade. Há quem diga que o profeta Isaías fala 3 vezes santo por causa da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. As 3 pessoas da divindade são pessoas separadas, santas. Outras pessoas, outros teólogos dizem que santo, santo, santo é uma expressão que demonstra a plenitude da santidade de Deus, a potência da sua santidade. Então Deus, Ele é santo e Ele chama também as suas criaturas, os seres humanos, a uma vida de santidade. A Bíblia diz lá em 1 Pedro que o Senhor Deus fala: sede santos porque eu, Senhor, sou santo. Ele é separado do mal e Ele exige de nós também que nós vivamos em santidade. Ele é o padrão de santidade. Ele decretou suas leis e Ele exige que nós vivamos também de acordo com a sua santidade. Deus é justiça. O que significa isso? Que Deus é equânime e imparcial no trato com as suas criaturas. Sua justiça é, por outro lado, o aspecto prático da sua santidade. Quando fala que Deus é equânime, o que significa isso? Que Deus é equilibrado no seu julgamento. Deus, Ele não é levado ao julgamento como nós somos. Nós somos seres com emoções imperfeitas, nós somos tomados muitas vezes por uma ira pecaminosa e muitas vezes nós julgamos casos e pessoas de uma maneira totalmente desequilibrada, fora da realidade, e nós com isso cometemos um mal, nós julgamos injustamente. Mas o nosso Deus, Ele não sofre destempero. O nosso Deus é equânime, ele é equilibrado. O nosso Deus é imparcial, Ele não é como nós. Julgamos as coisas parcialmente. Fulano nós julgamos de um jeito, o outro de outro jeito, 2 pesos, 2 medidas. Não, Deus, Ele é imparcial na sua justiça. E a sua justiça é o aspecto prático da sua santidade, dele ser separado do mal e executar a sua justiça nesse mundo mal. Texto sobre isso, Atos 17 e o Salmo 145. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Deus é justo em sua essência e tudo aquilo que Deus faz é justo, todos os seus caminhos. Atos 17, 31. Porquanto Deus tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Às vezes nós olhamos para o cenário da história, do mundo, da política, desse mundo que nós vivemos e nós pensamos: que mundo injusto. Será que aqueles homens maus, aqueles que têm cometido injustiça, vão pagar por isso?
E a Bíblia, ela deixa clara que sim, o nosso Deus é justo. Um dia, todos vão comparecer diante daquilo que Apocalipse chama de o grande trono branco, do juízo final, e vão prestar contas a Deus de todas as suas ações. Deus vai julgar retamente todas as coisas, todos os homens. Então, o nosso Deus é justo. Isso tem uma outra implicação para nós. Por que Jesus precisou ir para a cruz? Primeiro, a cruz revela o amor de Deus para esse mundo, para homens pecadores. Mas por que Jesus precisou ir para a cruz? Por causa do meu e do seu pecado. Deus seria injusto se o meu pecado não fosse punido, Ele sendo santo. Quando Jesus foi na cruz, isso significa que Ele tomou o meu lugar, o inocente, sofreu no meu lugar, no lugar do pecador. A morte de Jesus foi substitutiva. Ele assumiu o lugar que era meu, a condenação que era minha. Então, Deus não deu carta de alforria. Ele não olhou para o meu pecado e fez vista grossa. Ele não podia fazer isso, senão ele seria injusto. Não punir o meu pecado. Então, Jesus foi punido em meu lugar. A justiça de Deus foi feita quando Cristo morreu por mim. O meu pecado, ele não passou ileso diante de Deus, esse Deus justo. O meu pecado foi castigado em Jesus. A justiça de Cristo, ela é atribuída depois a mim. E Deus então me trata de uma maneira como se fosse o próprio Filho dele, perfeito. Mas a justiça de Deus foi feita em Jesus Cristo. O meu pecado foi castigado no Cordeiro de Deus, que é Jesus, que tira o pecado do mundo. Isso significa também que você não pode querer dar um jeitinho brasileiro com Deus. Isso não vai funcionar com o Senhor. Eu conto sempre uma história de crentes que foram para o Paraguai comprar muamba, tudo coisa desonesta ali nesse caso, sem nota, sem nada, e quiseram voltar para o Brasil. Ali na fronteira, a federal fazendo pente fino e eles orando para Deus livrá-los da federal. O que aconteceu? A Polícia Federal pegou todo mundo e confiscou todo o produto que estava ali naquele ônibus. Deus foi infiel? Não. Deus não ouviu a oração deles? Deus não respondeu conforme eles queriam, porque Deus é justo. Deus, ele seria injusto se ele ouvisse aquela oração, porque Deus é santo. Aquilo era algo errado. Deus seria alguém que estava negando a sua própria essência. Se alguém, um jovem, for prestar vestibular, esse é crente, e ele orou, mas ele não estudou. O outro que não é crente, não orou, mas estudou. Quem vocês acham que vai passar no vestibular? O que orou? Não. Ele tem que orar e estudar. Mas se ele orou só e não estudou, quem vai passar é aquele que tem mérito. Deus é justo. Então não dá para a gente burlar Deus, querer enganar Deus, trapacear Deus. Jeitinho brasileiro não pega com esse Deus que é justo, que é santo, que é equânime e imparcial no trato com as suas criaturas. Por isso nós mesmos salvos em Cristo Jesus, nós vamos sofrer as consequências dos nossos pecados. Não vamos para o inferno, estamos livres da condenação. Mas os nossos atos pecaminosos trazem consequências. Deus perdoa, porém as consequências ficam, porque Deus é justo. O inferno existe porque Deus é justo. Aqueles que não receberam Jesus como Salvador vão pagar por esses pecados no inferno. Deus é graça e misericórdia. Isso significa a disposição de Deus em dar ao homem o imerecido, que é a sua graça, por exemplo, a salvação. Ninguém merece a salvação porque nós somos pecadores. Então, graça é a disposição de Deus em dar ao homem aquilo que o homem não merece. É a mão de Deus sendo estendida para dar um presente que o homem não merece. Isso é a graça de Deus. Isso é visto na salvação. Deus em Jesus ali morrendo em nosso lugar sem que nós merecêssemos isso.
e na providência de Deus. Deus cuida de nós, Deus manda chuva sobre justos e injustos, é a chamada graça comum, é a graça para todos, é a providência de Deus, independentemente de ser cristão ou não. Deus cuida da sua criação, Deus cuida das suas criaturas. Então, Deus é gracioso, Ele nos dá Jesus como a graça redentora, especial, a graça que é para os salvos em Cristo Jesus, salvos esses não por merecimento, mas imerecidamente, e essa graça comum que é para todos, a providência de Deus, o sustento de Deus na criação. E a misericórdia é não dar o merecido, que é a condenação, que é a punição, que é o juízo. Nós merecíamos não a graça, nós merecíamos o juízo. Então, quando Deus nos dá algo que nós não merecemos, isso é a graça, é um presente que nós não merecemos. Quando Deus age com misericórdia, é Ele não agindo da forma que a gente merecia, que era a condenação. Então, Ele estende a sua mão para dar algo que eu não mereço, isso é graça, e encurta a sua mão para não dar o que eu mereço, que seria o castigo, porque eu sou pecador. Então, é assim Ele age com misericórdia. Vamos ver isso, Lamentações 3, 21, 23. Todavia lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Nós seríamos consumidos, nós seríamos fulminados, exterminados, se não fosse a misericórdia do Senhor. Ou seja, Deus decidir não nos punir como nós merecemos. Isso é Deus tendo misericórdia de nós, a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Salmo 103, 8 e 10. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Porque o nosso Deus é misericordioso. Ele não nos dá o que nós merecemos, que é punição. Acabar conosco por causa dos nossos pecados. Então isso é Deus sendo misericordioso, longânimo para conosco. E graça, um texto aí, Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Como eu já falei, nós não merecemos salvação, mas Deus, Ele nos salva pela sua graça, um favor imerecido, por meio da fé. Nós podemos ser salvos gratuitamente, não pelos nossos méritos ou obra. O pastor Russell Shedd, ele conta uma história para ilustrar graça e misericórdia. E ele fala de um menino dentro da sua casa que fez uma coisa errada, e o pai dele então o chamou e falou: olha, você lembra daquilo que eu falei para você, que se você fizesse tal coisa errada, você seria punido. Mas eu quero dizer para você o seguinte: vai lá na geladeira agora e pega um sorvete. E aí o menino foi e pegou um sorvete, mas o menino perguntou para o pai: mas pai, o pai falou que não me daria mais nada se eu tivesse feito alguma coisa errada. E o pai está me dando um presente, um sorvete. E o pai disse para ele o seguinte: olha, eu estou dando isso para você entender o que é graça. Graça é quando você recebe uma coisa que você não merece. Deus age assim conosco, com graça. Nos dá algo que nós não merecemos. E aí ele falou: mas o pai falou que ia me dar 10 palmadas. E o pai só está me dando 5. E aí ele disse para o filho: é que eu quero ensinar para você o que significa misericórdia também. É não dar aquilo que você merecia, que seriam as 10 palmadas. Então, graça é Deus dando aquilo que eu não mereço, o seu favor, o seu cuidado, o seu amor. E misericórdia é Deus não dando aquilo que eu mereço, que seria a punição, o juízo sobre a minha vida. Graça e misericórdia. O nosso Deus é gracioso e misericordioso. E para nós terminarmos, existem tantos outros atributos de Deus, fidelidade, sabedoria e assim por diante, mas nós vamos terminar os atributos de Deus pensando no amor do Senhor. O que é o amor de Deus? Rapidamente. O amor é o interesse pessoal e ativo de Deus em buscar o bem maior
de suas criaturas, sem a diminuição da sua glória. Alguns textos que falam do amor sendo parte da essência de Deus. 1 João 4,8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Faz parte da natureza, da essência de Deus ser amor. João 3,16, texto bem conhecido, uma expressão do seu amor incondicional. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o nosso Deus é um Deus de amor. E é um amor incondicional, sacrificial, diferente do nosso amor egoísta, imperfeito. O amor de Deus é perfeito. Primeiro, perfeito nele mesmo, na Trindade, suficiente nele. Ele não precisava criar cada um de nós para se sentir amado, para amar, porque ele precisava amar. Não, ele era autossuficiente no amor da Trindade. A Trindade se bastava em amor. Então Deus não nos criou porque Ele precisava ser mais amado por nós, ou porque Ele precisasse demonstrar esse amor. Simplesmente Ele nos criou com a capacidade também de amarmos, porque Ele nos amou primeiro, Ele é amor e nos fez a sua imagem e semelhança, e porque Ele decidiu assim. Ele decidiu incondicionalmente nos amar, não porque Ele precisava, porque Ele era completo, Ele sempre foi completo, satisfeito no amor pleno da Trindade, mas porque Ele decidiu amar. Ele não nos salvou porque Ele precisava que nós o amássemos. Ele estava ali sofrendo na eternidade, Ele estava ali carente, então Ele precisou criar um ser, salvar esse ser do pecado, para esse ser o amar, para que ele pudesse se sentir melhor. Não, Deus Ele decidiu nos amar, Ele sendo completo, não precisando desse amor. Ele decidiu fazer isso, amar você, a mim. Então, não é porque eu amo que eu vou ser mais amado por Ele, o amor dEle não pode crescer, nem diminuir, porque o amor dEle é ilimitado, é infinito. Ele simplesmente ama você. E Ele demonstra isso tanto no cuidado, o cuidado da criação, o cuidado com você, e também Ele demonstra isso principalmente através da cruz. Deus prova o seu amor, diz Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, sendo que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Antes de nós demonstrarmos qualquer amor de Deus, sendo nós pecadores, contrários a Deus, perdidos, Deus já tinha nos amado com amor perfeito e provou esse amor, enviando Jesus, o próprio Filho dele, para morrer na cruz, para nos salvar, porque não teria outro jeito para nós de recebermos vida eterna e salvação, se Cristo não tivesse se sacrificado por nós. E então, diz John Stott, se você quer saber a definição da palavra amor, não vá no dicionário, vá para o Calvário, porque é no Calvário, na cruz, que Deus mostrou o seu perfeito amor para conosco. Deus ama você. Deus tem um plano perfeito para você. Deus quer cuidar de você. Deus quer salvar você através de Jesus Cristo. Que esse Deus te abençoe e que essa aula possa ter te ajudado a conhecer um pouco mais de Deus, se aprofunde mais nesse conhecimento e relacione tudo aquilo que você viu nesses atributos de Deus com a sua própria vida prática. Semana que vem, querendo esse Deus poderoso, segundo a vontade dEle, nós vamos estar na nossa próxima aula e vamos falar sobre a importante doutrina da Santíssima Trindade. Deus abençoe você, um grande abraço.